Eu vou conversar hoje com a arquiteta Rebeca Werner. Gente, ela fez um escritório de advocacia, toda a parte de arquitetura e design, do começo ao fim. A gente tem acompanhado o trabalho dela, incrível, mas dessa vez, gente, eu fiquei de boca aberta. Rebeca, que lindo que ficou esse projeto. Ai, obrigada, a gente chega, quando entra aqui, chega a ficar sem fala. Ai, fico muito feliz que você tenha gostado, né? Esse projeto, nossa, é uma realização para minha profissão, porque eu acabei acompanhando todos os mínimos detalhes e foi uma obra muito gratificante de ser feita. E você, quando você entrou aqui, o que tinha? Na verdade, não tinha praticamente nada. Eram duas salas, elas eram divididas com uma parede, então a gente precisava de um espaço amplo. Eu fiz toda a análise em planta baixa inicialmente, né? Então a gente viu todas as divisórias dos espaços e a gente acabou chegando na proposta de layout que temos aqui hoje. Então a parte do gesso não tinha nem ponto de elétrica, ponto de tomada, revestimentos, não tinha absolutamente nada. Então foi um estudo realmente do início ao fim da obra que eu acabei analisando todos os mínimos detalhes para chegar no resultado que vocês estão vendo aí. Que estilo que você usou aqui nessa obra? Então, na verdade, o estilo foi um grande desafio nesse projeto, porque a minha ideia era fazer um escritório clássico, porque, por exemplo, eu gostaria de mesclar toda essa parte jurídica da arquitetura, que ela tem uma situação um pouco mais formal e que ela combina também com o estilo clássico. No entanto, analisando o perfil do escritório, também por ser relacionado ao direito da moda e da arte, a gente queria fazer uma quebra. Então, o projeto ele não precisava ter esse estilo clássico, formal, uma coisa tão engessada, né? Então eu quis trazer pequenos elementos que quebrassem e dentro do estilo clássico a gente trouxe elementos do estilo industrial, por exemplo. Como vocês podem ver, o teto ele tem toda uma laje nervurada com eletrocalha aparente, iluminação, que acho que é um dos pontos chaves do projeto, justamente para a gente acabar quebrando com todo o estilo, né? E fazendo essa mescla. Algo que eu amo na arquitetura é a gente conseguir trabalhar com essa mescla de estilos, acabar compondo, né, vários elementos e trazendo isso para um único projeto só. Eu imagino que deva ser um desafio, principalmente entender o que o cliente necessita, né? E o outro desafio é também você conseguir fazer com que o cliente absorva as tuas ideias. Quer dizer, tem que ser uma conjunção aí de ideias e tem que dar certo, né, Rebeca? Como é que foi isso? E graças a Deus esse projeto foi incrível, né? Fazer com a Aninha, então a gente teve um relacionamento muito bom do início ao fim do projeto, uma acabava entendendo exatamente o que a outra queria. Isso é algo muito importante, você ter uma conexão com o profissional, sentir confiança, e eu e a Aninha a gente teve do início ao fim do projeto toda essa conexão, todos os espaços, os mínimos detalhes foram elaborados, né, com essa participação. Eu fico muito feliz como profissional de ter tido toda essa confiança, então é muito legal quando o cliente ele acaba confiando 100% em você, em todos os mínimos detalhes, e a gente acaba chegando num resultado muito mais interessante, né? Qual foi o teu maior desafio? Olha... Qual o espaço assim que você parou e falou assim, aqui vai dar trabalho extra? Então, vou contar um pouquinho da história do projeto para vocês. O projeto estava pronto, aprovadíssimo, lindo, maravilhoso. E eu fui um final de semana para Casa Cor. Que é algo que eu adoro fazer, né? Sempre gosto de estar me atualizando, indo nas feiras, analisando todas as últimas tendências. Eu fui na Casa Cor de Florianópolis no final de semana e eu vi vários espaços que tinham laje nervurada. E eu pensei, poxa vida, acho que eu consigo dar uma melhorada ainda mais no projeto do que a gente já tinha original. Então, eu simplesmente cheguei para o Bruno e para a Ana e falei, gente, seguinte, tá todo o detalhamento de projeto aqui, a obra pode começar essa semana, mas eu tenho uma outra ideia e eu quero começar o projeto do zero e mostrar para vocês uma nova proposta. O que vocês acham de a gente acabar mesclando uma laje nervurada num espaço totalmente clássico? Eles olharam, os dois ficaram pensando assim,
tamo contigo, Rebeca. Que legal. Aí eu acabei refazendo todo o projeto, né? Geralmente é o cliente que pede alteração, mas nesse momento fui eu mesma que acabei sugerindo, né, essa modificação. Falei, eu quero fazer um negócio único, realmente, que as pessoas vejam como a identidade do escritório de vocês. Então eu tive esse start, assim, acabei mudando. Imagina, detalhamento pronto, a obra estava praticamente começando. E foi uma trabalheira até a gente conseguir fazer todo esse detalhe da laje nervurada, né? Porque tem vários processos envolvendo. Então, por exemplo, a gente não tinha um teto inteiro de laje nervurada aqui. Tinha parte que era laje normal, de concreto, né? E só um pedaço dela com laje nervurada, e tinham várias vigas passando aqui no meio do espaço. Esse painel de madeira aqui atrás, como a gente tá vendo, né? Ele foi feito, na verdade, a parte lá do corredor, que a gente tem uma madeira na parte de cima, foi feito exclusivamente para acabar escondendo uma viga gigante que passava ali no meio. Então ele acabou dando um efeito estético maravilhoso, acho que é um dos pontos chaves projetuais, e a gente já conseguiu esconder um elemento arquitetônico que estava ali e conseguiu um efeito bem interessante. A gente fez uma mescla total no espaço, né? Eu vejo que a arquitetura sempre é, né, um desafio e tal. Mas o interessante, gente, na Rebeca, e isso eu sempre falei dela, porque eu conheço várias obras dela, os projetos de arquitetura casam exatamente com o projeto de design de interiores. Então, por você ter essas duas profissões, né, porque são duas profissões diferentes. Com certeza. Né? Eu acho que a coisa vai fluindo de uma maneira legal. E também a Aninha é uma pessoa que tem um bom gosto tremendo. Sim. Né? Nada mais gratificante do que um cliente assim também, né? Você sai com o cliente, como é que funciona isso? Então, é muito interessante falar também como que funcionam todas as etapas da obra, que é o que aconteceu aqui, acontece com todos os meus outros clientes também. Eu entrego todo o caderno de detalhamento e eu faço também toda essa parte de acompanhamento da obra. Então eu não entrego só um caderno de detalhamento e tchau. Eu faço todo esse acompanhamento, vejo todos os mínimos detalhes, contratação dos fornecedores, acompanhamento em loja com o cliente. Então tudo que vocês estão vendo aqui nesse espaço, eu estava ao lado da Aninha escolhendo, acompanhando, fazendo orçamento de todos os fornecedores, tudo foi escolhido nas minúcias, desde de um ponto elétrico até um mínimo adorno decorativo. Então tudo é sempre passado pela mão do arquiteto em conjunto, né, com o cliente também. Eu faço um serviço realmente bem completo, porque eu quero atender os meus clientes da melhor maneira possível e ter realmente o projeto saiu igualzinho do papel. Então, isso é muito difícil, né? E agora nós vamos conversar com a Aninha e com o Bruno para ver se eles gostaram da obra e como é que foi trabalhar com a arquiteta Rebeca Weber. O que eu quero registrar e deixar de uma forma muito clara, e isso é reconhecimento. Se nós chegássemos numa terra bruta e verificar o resultado, pelo resultado nós conseguimos julgar o trabalho do Criador. Rebeca consegue, com esse talento, com a tua capacidade técnica, com a sua formação técnica, enxergar no meio do caos aquilo que se poderia, e como de fato aqui aconteceu, uma obra maravilhosa. Acompanhou desde o momento inicial, passou por todas as fases e etapas e, mais importante, nos mínimos detalhes técnicos, precisos para o exercício da atividade, da advocacia, sem perder em nenhum momento a preocupação com o estético, com o bem-estar das pessoas que trabalharão nesse espaço. Finalmente, talvez isso seja de uma forma bem mais sensível, é que a obra, ela, no contexto, ela tem no detalhe a sua maior eloquência. E são os detalhes que a Rebeca colocou na obra
é que nos permite dizer, sem sombra de dúvida, que aqui está o resultado de uma brilhante profissional, do início ao fim da instalação, seja na escolha dos materiais, na realização do projeto, na execução do projeto, na escolha dos adornos. Enfim, eu só tenho a agradecê-la e desejar sucesso, sucesso, sucesso. Sim, nós privilegiamos para uma arquiteta local. Ela, como bem falou, Walter Bruno, ela atendeu todas as nossas expectativas, ela compreendeu o que a gente queria e ela tornou o espaço assim encantador com suas sugestões incríveis. Tá esse lindo projeto aqui que agora vocês podem acompanhar, ver e apreciar. É uma excelente profissional. Só isso que eu tenho a dizer, uma excelente profissional. Como foi uma obra minuciosamente estudada e assim com essa dedicação ímpar da Rebeca, eu queria que a Rebeca saísse um pouco e fosse explicando alguns pontos importantes que ela considera, para que vocês entendam também o papel de um arquiteto e de um designer numa obra como essa. Foi incrível, gente. É um escritório de advocacia com uma pegada muito diferente, muito legal. Bom, agora estamos aqui no espaço da recepção e o meu partido projetual nesse espaço foi fazer com que a recepção fosse algo imponente. Então, a primeira coisa que a pessoa teria que ter a observação quando entrasse seria um painel que ele acabasse destacando o nome VB Gonzaga. Então, esse painel ele é todo de lata, com essas molduras em volta, já trazendo uma fineza para o espaço. A gente trabalhou com um balcão, também em laca preta, trazendo essa parte mais formal, né, da advocacia. E o título também, VB Gonzaga, todo exposto nesse espaço. Saindo da recepção, você será direcionado para alguns dos advogados. Então, estamos aqui no espaço da Ana Maria. Ela trabalha com essa parte de direito da moda, então eu quis fazer um espaço que ele ficasse extremamente descontraído, com que as pessoas acabassem sentindo esse clima de arte, de moda. Então o espaço dela foi todo projetado de uma maneira diferenciada. Então aqui a gente tem essa parte da estante, que ela trabalha com essa parte de estruturas metálicas. No fundo eu acabei trabalhando com um espelho, justamente para fazer como se as prateleiras estivessem flutuando no espaço, dá uma sensação de continuidade. Aqui a gente consegue observar também um detalhe bem importante do projeto, que são esses detalhes aqui de espelho, que eles trazem também uma leveza para o espaço, deixando ele ainda mais requintado. A cadeira dela eu acabei trabalhando com uma cadeira na cor marsala, justamente para trazer uma vida para o espaço e deixar ele ainda mais aconchegante. Aqui nós temos o espaço dos advogados, também é um outro espaço que fica no centro, né, do projeto. Todas as paredes elas estão sendo trabalhadas com essas molduras que elas fazem referência a um projeto clássico. E algo importante de salientar também é que todas as cortinas elas fazem um molduramento. Então eu acabei trabalhando com essa parte de moldura na parte de cima e na parte de baixo. E as persianas, elas ficam no meio desse quadro, fazendo um encaixe, como a gente tem uma vista muito privilegiada aqui, então a gente quis fazer com que o espaço ele fosse realmente um quadro. Já esse daqui é o espaço dos estagiários do escritório, então eles ficarão posicionados nesse local. Agora estamos aqui em um dos meus espaços preferidos do projeto, que essa daqui é uma área de estar destinada ao próprio escritório. Então você já pensou ter um espaço que você esteja trabalhando e ao mesmo tempo possa vir, relaxar, dar uma descontraída? Esse espaço foi criado justamente para dar essa vivacidade
para o escritório de advocacia, é um espaço pensado também como o coração do escritório. Então, eu acabei trabalhando novamente com essas molduras na parede, fazendo com que o espaço remetesse a esse conceito clássico que eu gostaria de empregar. E os sofás e as poltronas, elas também são todas em capitonê, trazendo essa leitura clássica ao espaço. Agora estamos no ponto-chave projetual, que é a laje nervorada do teto, que é algo completamente inusitado e diferente, causando um efeito industrial no meio de um projeto de arquitetura clássico. Vocês esperavam por essa? Eu acho que não, né? Então, toda a laje nervorada, ela tem esse efeito, né, de cimento queimado, justamente trazendo essa parte um pouco mais brutalista para o espaço, e a parte luminotécnica trabalha com as eletrocalhas. Além disso, temos toda essa parte aqui de cima, que é um madeiramento, que ele foi feito, na verdade, para esconder uma viga que passava aqui em cima. Então, é muito legal mostrar a versatilidade da arquitetura, quando a gente consegue acabar agrupando a estética e a funcionalidade em um mesmo espaço. A gente tinha, por exemplo, uma viga em cima que ela foi tapada com essa parte do madeiramento, deixando o espaço ainda mais bonito e funcional. Bom, agora estamos no espaço do advogado Bruno. Esse espaço foi pensado exclusivamente para ele, então o espaço ele precisava ter um pouquinho mais de privacidade do que os outros. Então, na planta baixa ele fica localizado um pouco mais ao lado, mas ao mesmo tempo ele faz a mesma linguagem projetual de todos os outros cômodos. Algo importante de salientar aqui são as prateleiras. Como ele tinha muitos livros, a gente quis fazer prateleiras de ambos os lados, e elas têm esse detalhe de estrutura metálica no meio, justamente para trazer esse refinamento para o espaço. A gente acabou trabalhando também com uma cadeira na tonalidade verde musgo, fazendo também mais uma jogada para o espaço, fazendo com que ele ficasse de certa forma um pouco descontraído. Aqui novamente os detalhes de espelho na mesa, que fazem toda a diferença do espaço também. E o espaço dele é na frente de uma sala de reuniões muito legal que eu vou mostrar para vocês agora. Esse espaço aqui foi um grande desafio, porque a gente gostaria de trabalhar com a mesa com o maior tamanho possível e acabamos tendo esse resultado. Um dos partidos projetuais desse espaço foi a colocação desses pendentes. A ideia dos pendentes foi fazer como se eles fossem uma chuva em cima dessa mesa, pois temos um comprimento tão grande no espaço e precisávamos fazer com que todos esses pendentes tivessem um direcionamento. Se vocês observarem o teto aqui também, eu acabei trabalhando com a pintura de cimento queimado, justamente para acabar remetendo esse espaço à laje nervurada que a gente havia empregado no outro cômodo, então ele acaba fazendo essa leitura. Outra coisa importante de salientar aqui também foi essa prateleira aqui do fundo, que eu acabei trabalhando ela nessa tonalidade cinza, então justamente para diferenciar um pouquinho esse espaço. E tem também essas mesmas estruturas metálicas que a gente está empregando nos outros cômodos. Agora estamos aqui no corredor e achamos que o espaço termina aqui, mas não. Aqui tem uma porta oculta, uma porta painel, que ela é usada justamente para esconder a parte da copa. E apesar de ser um espaço mais restrito do escritório, ele também traz muito requinte. Algo que eu acho muito importante falar aqui é que a gente acabou trabalhando com uma bancada de porcelanato. As pessoas acabam não sabendo da utilização do porcelanato, mas ele também acaba sendo muito empregado na bancada. Temos também um frigobar, mais no estilo retrô, justamente para fazer uma leitura desse espaço, nessa pegada um pouco industrial também. E o móvel a gente acabou trabalhando com a mesma cor de todo o escritório, todos esses detalhes. E aqui no fundo trabalhei com um revestimento 3D e iluminação de fita de LED também. E por último, mas
mas não menos importante, temos a parte do banheiro, que ele também foi feito todo em porcelanato, a sua bancada, igual eu mostrei para vocês na copa. E eu acabei trabalhando com um espelho em L também, dando uma sensação maior ainda de profundidade para o espaço. E aqui temos novamente o revestimento 3D. Espero que vocês tenham gostado de tudo. Que legal, né, gente? Que projeto incrível! Quando eu entrei aqui, eu falei para a Aninha, eu fiquei sem fala. Realmente ficou maravilhoso. A arquiteta Rebeca Werner tá de parabéns. Ai, muito obrigada. E é um orgulho para nossa cidade, Rebeca. Essa juventude, essa pegada moderna sua. Você estudou para isso, você é apaixonada por isso e os resultados dos teus projetos estão ficando muito legais. Muito obrigada. É um prazer mostrar você e o seu trabalho, viu, Rebeca? Obrigada, Fábio.